Bom, boa tarde, Sora, ou bom dia, ou boa noite. Aqui é o Fernando. Estou fazendo esse trabalho aqui para concluir a nota, né? Porque senão eu vou rodar de ano e vou apanhar, mas vamos lá. No trabalho eu vou falar sobre a região sul. Eu catei algumas informações aqui na internet, juntei elas e vou falar sobre a indústria na região sul. Nessa minha primeira fala eu vou falar sobre a região sul, que é um destaque positivo praticamente em todos os segmentos econômicos. No setor industrial não é diferente. Claro, é principalmente na agricultura que o Rio Grande do Sul se destaca, mas a indústria não é nem um pouco diferente. Temos o exemplo claro aqui de Caxias do Sul. Ocupa atualmente o segundo lugar do percentual nacional nesse setor da economia. O volume comercial corresponde a 21% do total nacional. Dessa forma, é superado somente pela região sudeste. As indústrias da região sul estão regularmente distribuídas ao longo do território. Elas são encontradas em pequenos centros urbanos e médios. No entanto, naturalmente, as áreas que concentram a maior parcela das indústrias estão nas regiões metropolitanas. Estas que são Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Curitiba, no Paraná, e no nordeste de Santa Catarina, que aí não engloba Florianópolis, na qual o nordeste de Santa Catarina, que engloba Joinville, Blumenau e Brusque, e nas regiões industriais das cidades de Londrina, Maringá e Ponta Grossa, essas no Paraná. Já no Rio Grande do Sul, as principais cidades são Caxias do Sul, como eu tinha comentado, Santa Maria e Pelotas. E bom, as atividades industriais só vieram crescer realmente no início dos anos 90 aqui no Rio Grande do Sul. Antes era principalmente a primária, que no caso é a agricultura, a pecuária e tudo mais. Esse crescimento que acabou trazendo investimentos ao setor, principalmente em empresas nacionais e estrangeiras que produzem automóveis, peças, suprimentos de informática, eletrodomésticos e bebidas. Um dos casos de automóveis e peças é principalmente a indústria da Marco Polo, aqui em Caxias do Sul, e também a indústria da Randon, que produz carretas, peças para caminhões, rodas, etc. e tal. E bom, eu vou dividir esse trabalho, esse vídeo em três partes. Primeiro pela região do Rio Grande do Sul, depois pela região de Santa Catarina e pela região de Paraná por último. Bom, como eu havia comentado, eu vou falar primeiramente da região do Rio Grande do Sul. A indústria gaúcha é extremamente diversificada e integrada com diversos polos industriais espalhados por todo o estado. Um dos exemplos é a região agroindustrial e portuária na região de Pelotas e Rio Grande, também a região metalmecânica aqui em Caxias do Sul, envolvendo a Randon e a Marco Polo, etc. E também a indústria plástica que está se consolidando bastante. Eu vou me deter aqui, primeiramente, na região de Caxias do Sul, que é muito forte na área do metal mecânico. Aqui eu tenho dois exemplos que já resumem toda a área industrial praticamente de Caxias do Sul, que é a Randon e a Marco Polo. A Randon, primeiramente, ela trabalha com carretas. Carreta é o reboque que o cavalo mecânico, ou o trator, ou o cavalinho, ou como preferir chamar, puxa por aí. Ela produz o que necessariamente? Produz carretas do tipo baú, do tipo caçamba, do tipo graneleiro, do tipo tanque. O tanque ele tem duas variações, uma para transporte de líquidos inflamáveis e os petroquímicos. E já a Marco Polo, ela é uma referência no metal mecânico aqui em Caxias do Sul, devido à produção de carcaças de ônibus, de chassis e etc e tal. E tanto que ela produz para grandes marcas e exporta e importa muita coisa, fazendo com que a economia cresça cada vez mais. Ela é muito importante também porque emprega muitos funcionários aqui em Caxias do Sul e também da região serrana. E aqui o setor terciário ou de serviços.
é o principal gerador de riqueza no estado gaúcho. O Rio Grande do Sul apresenta, assim como o Brasil, um quadro de desindustrialização, apesar de que no estado gaúcho esse quadro tem um menor impacto, e cada vez mais observamos nos dados o avanço no setor de serviços, como grande responsável pelo PIB. Os principais números ficam por conta do comércio, tanto interno como alimentação e vestuários como principais, e o setor de construção civil. O comércio internacional é o principal fator nesse setor. O Rio Grande do Sul é um dos principais exportadores de soja do país, além do setor de pecuária, que possui grande relevância na balança comercial do estado. Aí a parte da pecuária já não engloba tanto a parte industrial, mas ainda assim engloba devido a frigoríficos, ao transporte, e aí já move a área metalmecânica e assim vai. Bom, e agora eu vou estar falando da região de Santa Catarina. A região de Santa Catarina possui um importante parque industrial, ocupando posição de destaque no Brasil. A indústria de transformação catarinense é a quarta do país em quantidade de empresas e a quinta em número de trabalhadores. Os segmentos de artigos do vestuário e alimentar são os que mais empregam, seguindo o de artigos têxteis. A economia industrial de Santa Catarina é caracterizada pela concentração em diversos polos, o que confere ao estado padrões de desenvolvimento equilibrado entre suas regiões. O mais forte deles seria, no caso, a região da cerâmica, que engloba muito o tijolo, a cerâmica em si, lajes e etc. O carvão também é um tanto quanto grande, e o vestuário, que ali, principalmente na região litorânea, é extremamente forte, a venda de roupas, etc. No estado estão situadas importantes indústrias. Santa Catarina é líder na América Latina em produção de cristais e a quarta no mundo em cristal overlay. É líder no continente latino-americano na produção de troféus e medalhas, em matrizes para a indústria cerâmica, em produtos para a telefonia, em construção de embarcações rebocadoras, em vendas de impulsores de partida para veículos, na produção de tubos de PVC e conexões, em produtos de GPS, equipamentos de segurança, em elementos de fixação, parafuso, porcas, etc., baseado no faturamento em fechaduras eletromagnéticas e no processamento, corte e gravação a laser de materiais orgânicos. Em Santa Catarina está a segunda maior indústria do mundo na produção de etiquetas tecidas e um dos grandes. Santa Catarina também possui uma das indústrias gráficas da América Latina mais modernas e também é a única fabricante no continente latino-americano de óxido, hidroóxido e carbonato, todos de magnésio, e a segunda maior cerâmica em faturamento. Em Santa Catarina está a maior indústria do mundo no segmento de blocos e cabeçotes para motor, baseado em faturamento, e a única fabricante mundial de panelas cerâmicas refratárias atóxicas resistentes a choques térmicos. Nos pontos citados acima, Santa Catarina é líder nacional e também há um grande crescimento, ela é muito forte na área portuária brasileira, principalmente ali nos portos de Itajaí, São Francisco do Sul, Imbituba, onde eu já estive, Navegantes e Itapoá. O Porto de Laguna atualmente é voltado para a pesca. Santa Catarina é realmente muito grande na área da portuária, tanto que existem muitos portos, principalmente ali em São Francisco do Sul e Imbituba, onde muito é exportado soja, milho, farelos de soja, também containers com produtos eletrônicos e assim vai. É um ponto muito forte de Santa Catarina, é realmente a estrutura portuária. E bom, por último eu vou estar falando do Paraná, que é muito forte na agroindústria, principalmente na produção agrícola e pecuária, mas também na indústria da extração de madeira, principalmente para alimentar a indústria da produção de papel, por meio, no caso, do reflorestamento de pinos e eucalipto. A agricultura apresenta muita força, principalmente com culturas temporárias, ou seja, que precisam ser replantadas a cada safra, como milho, soja, trigo e feijão. Essas culturas colocam o Paraná como o segundo estado em produção de grãos, leguminosas e oleaginosas. Destacamos ainda a produção de cana-de-açúcar, mandioca, tabaco e batata. A
pecuária paranaense possui o maior rebanho suíno e avícola do Brasil, tendo uma grande importância na economia do estado e do país. A indústria paranaense tem uma marcada diferenciação, maior concentração dos segmentos do setor de bens de capital e de produtos duráveis na região metropolitana de Curitiba, e uma maior presença de gêneros ligados à agroindústria, dos setores de bens, que no caso são os não duráveis, espalhados pelo interior do estado. Na região metropolitana, os setores de bens intermediários e de capital e consumos duráveis dividem a responsabilidade pelo maior número de empregos. Embora o primeiro possua quase metade das unidades instaladas, em grande medida devido ao polo automobilístico, essa de bens duráveis, que envolve produtos eletroeletrônicos, produtos domésticos, o polo também automobilístico e a indústria de máquinas e equipamentos. Entretanto, o setor da alimentação e bebidas também conta com um elevado contingente de trabalhadores. As principais empresas estão estabelecidas no estado, segundo o total de pessoas ocupadas. Deduz-se que a atividade industrial na região metropolitana de Curitiba é relativamente concentrada, destacando os municípios de São José dos Pinhais, Campo Largo e Araucária. Curitiba conta com um parque industrial bastante diversificado, ao passo de que São José dos Pinhais tem uma maior participação das indústrias automobilísticas, carros, etc., de máquinas e equipamentos e de borracha e plástico. Agora, na parte de bens não duráveis, a região de Londrina e Maringá, ao contrário, apresenta elevado número de unidades e de pessoas ocupadas no setor de bens de consumo não duráveis, fundamentalmente em 3 segmentos: alimentação e bebidas, vestuário e móveis. As indústrias de bens intermediários e de bens de capital e de consumos duráveis têm uma participação bastante inferior. Nessa região, destacam-se os municípios de Londrina, na qual tem a importância das indústrias de alimentos e bebidas e de vestuário; Arapongas, na qual a maior participação da indústria de móveis; e Maringá, com unidades de alimentos e têxteis. Aí já nas demais regiões do estado, a participação nos bens não duráveis também é maior, com importância para os três mesmos segmentos: o alimento, têxtil e vestuário. Contudo, também é expressiva a participação dos bens intermediários, graças ao elevado percentual de unidades e pessoas ocupadas na indústria madeireira e de pessoas ocupadas na indústria de papel. As indústrias de bem de capital e de consumo duráveis dessas regiões correspondem por uma parcela muito pequena desses indicadores. Nela destacam-se os municípios de Toledo, Castro, Ponta Grossa e 2 vizinhos. O primeiro conta com grandes unidades do ramo de alimentos, particularmente frigoríficos. O mesmo segmento está fortemente representado em Castro, que conta também com uma indústria moveleira, no caso móveis. Ponta Grossa tem como principais divisões a têxtil, a de madeira e a de máquinas e equipamentos, e 2 vizinhos com grandes unidades da indústria de alimentos. Bom, como visto no texto, basicamente o Paraná é tornado para a parte dos alimentos, bebidas, bens não duráveis, como móveis e etc. Mas se parar para ver, a região metropolitana ali do Paraná é realmente forte na parte de bens duráveis, como celulares, computadores, etc., carros, peças para carros e etc. Bom, só tô passando aqui no final do vídeo para lhe pedir desculpa pelo atraso aí de 40 minutos. São 00:40 agora, eu tô terminando de fazer o trabalho. Eu passei o dia hoje bastante ocupado. À noite ali eu tive alguns compromissos na igreja e acabei não podendo fazer. Aí só peço desculpa aí, ter atrapalhado o teu trabalho aí, ter atrapalhado aí o fechamento das tuas notas, mas é isso. Espero que tenha gostado do trabalho e espero que tenha valido algum ponto.